Olá, tudo bem? Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado, ou perguntaram para você, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta parece impossível. Afinal, se não existia galinha, quem colocou o primeiro ovo? A resposta existe e é muito mais simples do que a gente imagina. E o problema não está na busca pela resposta. O problema está na pergunta. Quando ouvimos esta frase, quase que imediatamente o nosso cérebro remete ao ovo de galinha. Mas a pergunta nunca falou em ovo de galinha. Falou apenas em ovo. E ovos existem há centenas de milhões de anos, muito antes das primeiras galinhas aparecerem. Répteis, peixes, os dinossauros, todos botavam ovos. Então, cientificamente, a biologia nos responde: o ovo veio primeiro. Isso me fez pensar em uma coisa. Quantas vezes um problema parece impossível, não porque realmente seja, mas porque estamos olhando para ele de uma maneira errada. Durante muito tempo, eu achei que a inteligência era encontrar respostas. Atualmente eu penso um pouco diferente. Acho que inteligência é aprender a fazer perguntas melhores, que nos ajudarão a encontrar melhores soluções. Porque alguns problemas realmente são difíceis, mas muitos deles só parecem ser difíceis, porque estamos insistindo em enxergá-los da mesma maneira. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Você já passou por um momento que você passa tempos e tempos tentando encontrar a solução para um desses problemas, e quando você simplesmente para de procurar, ele aparece, a solução aparece? Às vezes no banho, às vezes dirigindo, numa caminhada. Eu normalmente encontro a solução próximo de dormir. Parece coincidência, mas não é. Quando damos um tempo, nosso cérebro continua trabalhando nos bastidores. E muitas vezes é justamente neste momento que ele encontra as conexões que antes não estávamos conseguindo enxergar. Talvez a dificuldade nunca tenha sido falta de inteligência. Talvez fosse apenas excesso de insistência. Quando eu comecei a prestar atenção em pequenas ideias como essa, eu percebi uma coisa. Muitas das respostas que procuramos já estão diante dos nossos olhos. O problema é que quase nunca olhamos para elas do jeito correto. E eu percebi que talvez o conhecimento mais valioso não seja aquele que nos dá respostas. Sim, talvez seja aquele que nos ensina a enxergar perguntas diferentes. Sempre gostei de aprender, principalmente aquelas curiosidades que à primeira vista parecem inúteis. Até porque de muitas delas explicam como pensamos, como decidimos, vivemos, enxergamos o mundo. A propósito, meu nome é Rodrigo Alves. Em cada vídeo nesse canal, eu quero mostrar que muitas vezes uma pequena mudança de perspectiva é suficiente para enxergar algo que sempre esteve diante dos nossos olhos. E quem sabe, uma dessas mudanças de perspectiva ajude você a tomar uma decisão melhor na sua vida. Resolver aquele problema que às vezes parece impossível, ou simplesmente enxergar o nosso mundo de uma maneira diferente. Vamos olhar para algumas das perguntas mais comuns do dia a dia por um ângulo um pouco diferente. Eu não quero dizer como você deve viver, também não pretendo te convencer de nada, mas espero que de vez em quando, alguns dos meus vídeos faça você sair pensando de uma maneira diferente do que você entrou. Porque para mim, às vezes a resposta sempre esteve ali. O que precisava mudar era a nossa pergunta. Este é o propósito deste canal. Um canal sobre como mudar a forma de pensar usando curiosidades, ciência, psicologia, história, linguagem. Sabe aquele óbvio que quase ninguém percebe? Se essa ideia faz sentido para você, seja muito bem-vindo aqui. E já que estamos falando sobre mudar a forma de pensar, no próximo vídeo eu quero mostrar por que a palavra que você mais repete no seu dia a dia, ou as palavras que você anda repetindo,
tem influenciado a forma como você enxerga a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado.